Olá, a partir de agora você acompanha o Direto da Redação e a edição de hoje abre falando do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Ceará. Eu conversei com a promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa. Doutora, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que a senhora começasse explicando qual é o objetivo dessa mediação comunitária. O objetivo da mediação comunitária é a resolução dos conflitos dentro da comunidade, pelas próprias pessoas da comunidade, com a ajuda de um mediador comunitário. E esse mediador comunitário é aquela pessoa da própria comunidade, formada pelo Ministério Público, mas aquele mediador, ele é aquela pessoa da comunidade que vai ajudar as partes, aquelas pessoas envolvidas no conflito, a dialogarem, a que elas mesmas encontrem a melhor solução para resolver aquele conflito. Como é que acontece essa audiência de mediação? Aquela pessoa que está passando por algum conflito, ela deve procurar um núcleo, e aí o núcleo manda uma carta para aquela outra pessoa. Então, as duas pessoas ou mais comparecem ao núcleo e aí vai ter uma audiência, ou se for necessário, mais de uma audiência, e aquele mediador vai ajudar as pessoas a encontrarem a melhor resolução para aquele conflito. Que casos podem ser solucionados aí através do intermédio e da mediação de conflitos? Conflito de família, qualquer problema que esteja havendo dentro do seio da família, de vizinhança, de dívida, investigação de paternidade, guarda e visitação de filhos, qualquer conflito que ainda não tenha violência, que não envolva violência. Qualquer conflito que esteja ocorrendo na sua vida, mas que não tenha havido violência, porque quando tem violência, aí a pessoa tem que ir para a delegacia, porque aí já tem crime. Mas se não tiver violência, você pode procurar um núcleo de mediação, que aí será tentado uma resolução através do diálogo. Hoje, qual a média de conflitos solucionados? Cerca de 80% do que é levado aos núcleos, consegue-se uma solução amigável. Para solucionar aí alguns casos, o núcleo precisa de parcerias, né? Que parcerias são essas? Sim, nós temos vários parceiros, né? As prefeituras, né? Onde nós temos os núcleos, as prefeituras são muito parceiras. O Sindiônibus tem essa parceria também com a gente, porque a gente tem aquela mediação itinerante, que é feita através de um ônibus, tem essa parceria com o Sindiônibus. Então, qualquer órgão que queira fazer essa parceria, qualquer instituição que queira fazer essa parceria, né, nós temos parceria também com o LACEN, para colaborar com esse trabalho, é sempre muito bem-vindo, e com isso nós temos várias parcerias. O LACEN, ele ajuda especificamente em casos de investigação de paternidade? Sim, nós temos parcerias também com o LACEN. Um processo de investigação de paternidade, quando ele é levado ao judiciário, muitas vezes ele leva anos para ser concluído. E no núcleo de mediação, ele poderá ser solucionado num prazo de 15 dias ou até um mês. No máximo 2 ou 3 meses ele pode chegar à resolução dessa investigação de paternidade. Além de Fortaleza, que cidades do estado contam com essa mediação de conflitos? Pronto, nós temos núcleos, nós temos 5 núcleos em Fortaleza, nós temos 2 núcleos em Caucaia, nós temos núcleo em Sobral, em Forquilha, em Maracanaú e em Pacatuba. Bem dividido, né? Doutora, e para a população ter acesso a esses núcleos, como é que faz para entrar em contato? É só chegar, levar a demanda? Pronto. Os endereços e os telefones dos nossos núcleos estão na página do Ministério Público, na internet, qualquer pessoa pode acessar. Então, é só levar o seu documento de identificação, qualquer pessoa maior de 18 anos, é só levar o seu documento de identificação e o seu comprovante de endereço, mas você pode residir em qualquer lugar.
qualquer lugar da cidade, qualquer lugar do estado, você pode procurar um núcleo de mediação e leva também o nome e o endereço da outra parte que você quer que seja convidada ao núcleo, e você vai ser muito bem recebido lá por um mediador, que todos os nossos núcleos funcionam o dia todo, a semana toda, e você vai ser muito bem acolhido e o seu caso vai ser ouvido e certamente será levado a uma mediação. Mediar o conflito é sempre bem melhor, né? São muitas vantagens que tem esse processo. Sim, são muitas vantagens. A mediação, ela é gratuita, ela é sigilosa, ela é rápida, né? Ela é bem mais rápida. Ela leva as pessoas ela tem um caráter pedagógico para levar as pessoas a aprenderem, a dialogarem, inclusive na sua vida particular, leva as pessoas a compreenderem a importância de resolver os problemas na sua vida particular e na sua vida profissional, resolver através do diálogo, e evita uma judicialização. Ela previne a violência, sempre o diálogo previne a violência, e se resolve a vontade da pessoa é levado em consideração, né? A resolução do conflito, ela sempre é visto de uma forma em que a vontade da pessoa prevalece. Aí onde há diálogo, a paz prevalece, né? Doutora, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Obrigada, viu? E a gente fala agora sobre o programa Rede Acolhe, uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado de atenção às vítimas de violência. Quem conversou sobre esse tema foi o sociólogo e coordenador da equipe técnica, Tiago de Holanda. Confira. Tiago, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando como é que funciona a Rede Acolhe. Bem, obrigado pelo convite, Daniele, e a TV, pela oportunidade de divulgar esse serviço que é muito importante, né? Nós vivemos num estado que temos uma taxa de homicídio, né, e de violência armada muito elevada comparado com outros estados no Brasil. E a Defensoria Pública, desde 2017, criou esse serviço, principalmente para acompanhar familiares de vítimas de CVLIs, né, crimes violentos letais intencionais, que engloba homicídios, né, lesão corporal seguida de morte, crimes violentos, né, e que necessitava principalmente de um acompanhamento jurídico a essas famílias e também psicossocial. Então, a Defensoria vem fazendo isso de uma forma articulada, por isso que nós chamamos o nome de Rede Acolhe, porque é preciso que a gente, né, concatene esse serviço com outras necessidades que as vítimas trazem, né, para a Defensoria Pública, e que a gente traga a resposta, tanto do âmbito da justiça, como também de outras questões que surgem com a violência. A rede surgiu em 2017, de lá para cá, qual o balanço de atendimentos? A gente tem muitas pessoas que procuram a Rede Acolhe para ter informações sobre o processo, mas não aderem ao serviço de acompanhamento, né, do acompanhamento jurídico. Mas hoje a gente tem quase 500 famílias acompanhadas pela Defensoria Pública, né, pela Rede Acolhe, de 2017 para cá, porque também não é um serviço que tem um desligamento rápido, né, de começo, meio e fim, porque depende também de todo o trâmite da justiça. A gente sabe que a maioria dos homicídios hoje não chegam a uma responsabilização, a um julgamento final, ainda estão em fase de inquéritos, né? Alguns chegam ao Ministério Público para denúncia. Então, todo esse rito do sistema de justiça é acompanhado pela Defensoria Pública, tanto auxiliando na defesa da vítima, né, como em algumas vezes a gente se habilita como assistente de acusação, né, fazendo um trabalho muito em parceria com o Ministério Público para que a gente possa realmente conseguir ter êxito aí na resposta desses casos, mas também temos um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né, que isso é muito importante, dentro da Defensoria faz uma grande diferença, porque psicólogos, assistentes sociais também fazem um acompanhamento partindo da necessidade, né, trazida pelas famílias das vítimas ou pelas vítimas. A gente tem um protocolo que a gente analisa a questão do risco, né, primeiro,
se aquela pessoa está ameaçada, se os familiares estão ameaçados, se as pessoas estão com dificuldade de circulação no bairro, foram expulsas de suas casas, né? Em alguns casos, há ideação suicida entre os familiares. Então, isso exige uma ação urgente, imediata. E um protocolo de vulnerabilidade, né? A gente percebeu muito assim, que a maioria das famílias que são vítimas de violência, principalmente da violência letal no Ceará, são pessoas já numa condição de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade, né? Moradores das periferias, né? Então, quando acontece o homicídio, essa violência extrema, essa ruptura familiar extrema, essa vulnerabilidade se aprofunda, né? Então, na maioria dos casos das nossas assistidas referenciais são mulheres que eram mães das vítimas, esposas, né, irmãs. Então, elas geralmente são as chefes de família, então elas param de trabalhar, elas adoecem, elas ficam em depressão, né? Tem outras questões do ponto de vista de saúde mental, que é impactado com essa violência, como também de outras questões de saúde, né? Hipertensão, diabetes, coisas que já existem ali, que são agravadas com o trauma. Então, é muito importante ter também esse atendimento e essa resposta. Hoje a gente tem dialogado muito com o Estado, né? Até entramos com uma ação civil pública contra o governo do Estado, pedindo realmente um serviço sistemático de atendimento psicológico a vítimas de violência, porque é uma demanda muito presente nas nossas assistidas. Os prejuízos para uma família aí que tem um parente vítima de violência, vítima de homicídio, são grandes prejuízos, né? Há um impacto da violência, né? O impacto da violência armada não só nas famílias, mas na comunidade como um todo. Ou seja, a gente hoje tem atendido muitos casos, a maioria dos casos são de homicídio, né? Então, a gente atende as famílias como vítimas indiretas dessa violência. Então, a gente identifica todo o núcleo familiar, né, até para a gente identificar se tem outras pessoas ali que também estão ameaçadas ou em risco. São sinais de alerta que, se nada for feito, elas também podem ser vítimas, né? Muitos casos, a família sabe quem é o autor do crime, mas tem medo, né? A maioria dos crimes de homicídio só são elucidados com a participação de testemunho, com a prova testemunhal. E muitas vezes essa testemunha é familiar da vítima. Então, a gente tem cobrado muito um sistema de proteção a essas pessoas, um sistema de proteção a testemunhas, um cuidado maior a essas pessoas, para que dentro do processo de investigação, as famílias elas possam colaborar, claro, que elas querem justiça, mas elas precisam se sentir seguras. Então, em alguns casos, a defensora pública acompanha as famílias nas oitivas na delegacia, né, na oitiva no Ministério Público, para que a própria família tenha um pouco mais de segurança para colaborar quando ela realmente se sinta à vontade para isso. Então, todo esse processo a gente vai fazendo de uma forma a chegar a uma resposta. A atuação da Rede Acolhe vai além de crimes contra a vida, né? A rede ela surge, como eu disse, em 2017, com esse foco dos crimes violentos, letais e intencionais. Em 2021, agora, recentemente, a Defensoria levou essa discussão da Rede Acolhe para o seu conselho, né, maior, né, e foi criada uma resolução, e essa resolução que cria a Rede Acolhe, ela ampliou também esse escopo de atendimento para vítimas de crimes graves contra a vida, né? Então, ela ampliou mais para crimes de severismo, mas a gente ainda mantém esse foco como articulação junto às instituições, porque são vítimas muito difíceis de chegarem ao sistema de justiça, às instituições, por medo, né? Elas não nos procuram muito, a gente tem que fazer a busca ativa essas famílias, mas tem chegado outras formas de violência, por exemplo, ameaças de morte, né? Difamação, até crimes de racismo, desaparecidos, né? Pessoas que são expulsas das suas casas, né? Despejos forçados pelo crime. Então, são outras consequências da violência armada que né, constitui o contexto do Ceará hoje, né? Principalmente pela expansão das facções, que a gente chama de facções hoje, dos grupos armados, pela ostensividade da polícia, né? Então, muitas ações policiais
que chegam a ser também violadoras. Então, a gente tem atendido muitos casos de violência institucional, de crimes cometidos pelo Estado, né? Isso é muito grave, a gente tem acompanhado, denúncias de tortura. Então, isso é feito no âmbito da Rede Acolhe por 2 defensoras públicas que hoje acompanham as vítimas e também uma equipe multidisciplinar que faz toda essa articulação, tanto com a rede interna da Defensoria Pública, como também com todos os serviços do sistema de justiça, de segurança pública, de assistência social, saúde, o que for necessário para a gente dar resposta. Vocês ampliaram também o território de atuação? Exatamente. A gente iniciou em Fortaleza essas ações, principalmente focando em alguns bairros com maior taxa de homicídio. É muito importante que a gente faça uma sensibilização local para conseguir chegar até as vítimas. Esse espaço de divulgação é importante para a gente por isso, porque mesmo às vezes a família tendo conhecimento do programa não procura, mas muitas nem sequer têm conhecimento do programa, né? Então, a gente tem buscado atuar diretamente nos territórios junto aos serviços, em Fortaleza, e agora a gente ampliou para a região metropolitana, né? Então, a gente tem feito isso, claro, com a região metropolitana, primeiro, sensibilizando os serviços, né? Porque não adianta a Defensoria também atuar sem ter uma retaguarda local, né? Principalmente da assistência social, da saúde e da segurança pública, que são pilares que a gente atua para poder dar resposta a essas famílias. Tiago, quem estiver nos acompanhando, quiser entrar em contato com a Rede Acolhe, precisar do serviço de vocês, como é que faz para encontrá-los? Então, nós funcionamos ali na Assembleia Legislativa, no anexo 4, na Avenida Desembargador Moreira, né? Dentro do site da Defensoria tem todo o percurso que você pode encontrar de contatos da Rede Acolhe, né? Pode procurar o CRAS, Conselho Tutelar, né? Outros serviços também próximo da comunidade que vai saber chegar à Rede Acolhe e nos encaminhar, porque esse fluxo a gente faz em parceria principalmente com os serviços locais, para que a gente possa chegar à família e fazer esse atendimento de uma forma segura. Tá ótimo, então, Tiago. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação e parabéns aí pelo trabalho da Rede Acolhe. Nós que agradecemos aí a Câmara pela divulgação. Durante essa semana, o Direto da Redação também abordou o tema Novembro Roxo, o mês da prematuridade. Eu conversei com o pediatra Fredson da Silva Lopes sobre o tema. Confira. Doutor, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o Novembro Roxo. Qual é o objetivo dessa campanha? Muito obrigado, Daniele. Bom, muito obrigado pela oportunidade a todos para conversarmos sobre esse tema que é fundamental para nós médicos pediatras neonatologistas. O Novembro Roxo é um movimento mundial que já existe há mais de 10 anos e que ele visa, objetivamente, lançar uma luz sobre as causas da prematuridade e as consequências para as famílias e para os bebês. O Novembro Roxo no Brasil, ele já tem, a partir de 2011, quando começa a movimentação a esse aspecto, né, ele traz a cada ano um tema específico. E esse ano nós estamos trabalhando o contato pele a pele dos pais com os bebês prematuros, ainda nos primeiros momentos após o nascimento, que é um grande desafio que nós sabemos. Dentre essas causas também, nós buscamos chamar a atenção da população para o desenvolvimento desses bebês, para as necessidades especiais que porventura venham a apresentar e todos os temas até mesmo jurídicos relacionados à prematuridade que são importantes serem discutidos a nível da sociedade. O que é hoje considerado um bebê prematuro? Bebê prematuro é considerado aquele bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Abaixo de 37 semanas, esse bebê já é classificado como prematuro. Obviamente, existem níveis de prematuridade. Um bebê que nasce com 29 semanas é um bebê prematuro extremo, se comporta diferente de um bebê que nasce com 36, que apesar de considerado prematuro, já tem outra condição de saúde. Mas, no geral, qualquer bebê abaixo de 37 semanas de idade gestacional que venha a nascer é considerado prematuro. Quais as principais causas de uma prematuridade? A prematuridade ela tem diversas causas, sejam elas maternas ou sejam elas próprias do recém-nascido. Um exemplo é uma mãe que tem uma insuficiência do colo do útero
e que no decorrer da gestação, com o aumentar do peso do útero, esse colo não suporta manter esse bebê dentro da cavidade uterina. Então, uma causa muito comum é a insuficiência do colo de útero. Outras causas são as doenças maternas, a hipertensão arterial materna descompensada, que vem a comprometer a saúde da mãe, causas como o diabetes gestacional. Tá? Outras causas que nós podemos ressaltar é a própria Covid, que nós sabemos que as mães que apresentam Covid, cerca de 1/5, em torno de 20%, terão um parto prematuro. E das que necessitam de internação, chega próximo aos 50% de parto prematuro, devido a toda a condição da mulher que durante a gravidez já terá uma certa dificuldade do organismo, né, na questão respiratória. O útero ele vai ocupar um espaço significativo e pode evoluir para condições graves. Então, nós temos agora esse aumento da incidência do Covid recente, chama a atenção para o cuidado materno a respeito disso. Doutor, é possível prevenir uma prematuridade? Bom, a prevenção ela está mais vinculada a um pré-natal de qualidade. Aquela mulher que tem o seu pré-natal realizado com um profissional, um obstetra, né, que mantém suas consultas em dia, que consegue manter um controle da sua pressão arterial, de um eventual diabetes, a própria prevenção das doenças infecciosas preveníveis, a vacinação durante a gestação, que é fundamental, isso com certeza terá um impacto significativo para que ela não venha a ter um parto prematuro. Quais os impactos de um bebê que nasce prematuro? Uma prematuridade, ela pode oscilar em dependência da condição de nascimento desse bebê. Por exemplo, um bebê que nós falamos de 29 semanas, 30 semanas, é um bebê que possivelmente irá necessitar, ele irá necessitar de um suporte médico importante, de uma UTI neonatal, tá? E esse bebê, durante todo o seu trajeto, a sua luta durante a UTI, ele pode apresentar, sim, algumas complicações que necessitarão de um acompanhamento bem mais prolongado. Tá? Então, causas como bebês que apresentam síndromes de desconforto respiratório, bebês que podem apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que venham a falar mais tardiamente, a caminhar mais tardiamente, né? São condições que a prematuridade pode trazer para esses bebês. Como é que está hoje a situação do Brasil em relação à prematuridade, em relação a números, no Brasil e no mundo? Olha, é muito importante esse tema para se ter noção do impacto, né? No mundo, a gente prevê que em torno de 10 a 13 milhões de crianças, de bebês, nascem a todo ano, nascem nessa faixa da prematuridade. No Brasil, a última incidência publicada nos chama a atenção para 280 mil bebês prematuros. Isso, em uma questão de proporção, é um bebê a cada 10 nascidos. Então, 10% da população será prematuro. Então, um impacto de muita relevância. O Novembro Roxo, ele também alerta aí para o desconhecimento da causa? O Novembro Roxo, quando ele traz essa temática, ele também alerta toda a população para a existência desses bebês nessas condições. Em muitas situações que você já encontra o bebê já grande, muitas vezes com 2 anos, 3 anos, não chega a imaginar todo aquele processo que ele passou. E quando o Novembro Roxo vem e lança uma luz, um olhar sobre esses bebês, da luta desses pais que passaram, né? Traz também determinados assuntos que não se via. Um exemplo atual, muito atual, é a licença maternidade, que no STF agora foi votado, né, para que se prolongue a licença maternidade. Então, antigamente, nascia o bebê e começava-se a contar, a partir dali, a licença maternidade. Então, se nós falamos de um bebê que nasce com 800 gramas e que passará na unidade neonatal de 2 a 3 meses, e uma mãe tem 4 meses de licença maternidade, o bebê vai para casa e ela só tem 1 mês para se adaptar a toda uma nova rotina de um bebê que acabou de sair da UTI. Então, o projeto atual prevê que a mãe de um bebê prematuro só comece a contar a sua licença maternidade após a alta desse bebê, né? Favorecendo em muito toda a adaptação e os cuidados
que esse bebê irá precisar logo após a sua alta da maternidade. Coerente, né? Porque a mãe precisa de tempo, o bebê precisa de tempo, de adaptação, todo mundo. Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do aleitamento materno para esse bebê prematuro. O aleitamento materno ele deve ser instituído desde a primeira hora. Então, quando um bebê prematuro, o exemplo, um bebê prematuro tardio de 36 semanas, 35 semanas, que muito possivelmente terá mais de 2 quilos e ficará com a mãe, nós temos toda a condição de estimular o aleitamento materno, fazer o contato pele a pele, que é muito necessário, né? E manter esse aleitamento materno o maior tempo previsto. Lembrando que a OMS prevê 6 meses de aleitamento materno exclusivo e 2 anos ou mais como complementar. Já um bebê em condições de prematuridades extremas, moderadas, extremas, é um bebê que irá para uma unidade neonatal, irá se alimentar por sonda, muitas vezes precisando de um suporte para respiração, não vai poder mamar, mas ele pode receber o leite materno. E aqui eu faço um apelo a toda a população, né, as mães que são lactantes, que estão em processo de aleitamento materno e que possam doar o leite, que o façam. Na nossa cidade nós temos vários bancos de leites que auxiliam tanto a retirada do leite materno em loco, como fazem a busca ativa desse leite nas residências, né? Esse leite materno ele é pasteurizado, ele é passado por todo um processo laboratorial e levado para as UTIs neonatais. Tá? E esses bebês se beneficiarão, de algum modo, né, do leite materno ou um aleitamento materno, né, durante todo o seu processo de internamento numa UTI. Tá ótimo, doutor Fredson. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vindo. Agradeço, tá muito obrigado. Espero que tenha sido de importância e que todos fiquem atentos a essa causa tão nobre. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.